Olá, eu sou Márcio Calai e você está no Origem Talks, o podcast das relações institucionais e governamentais. Papo de hoje, vamos conversar sobre RIG e ambiente tributário. Quem está aqui comigo, como sempre, é o professor Rodrigo Navarro. Rodrigo, seja bem-vindo ao papo. Oi, Márcio, tudo bom, pessoal? Estamos aqui em mais um Origem Talks especial, porque vamos receber aqui o Guilherme Filgueiras, sócio da Laclaw, empresa que está pela primeira vez fazendo parte do rol dos patrocinadores do anuário Origem Latam. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, Rodrigo? Bom dia, Márcio. Como é que vocês estão? Bom dia, seja muito bem-vindo, Guilherme. Prazer te receber por aqui hoje para um papo importante, um papo que realmente eu tenho certeza vai chamar a atenção da nossa audiência, porque afinal de contas os profissionais de relações institucionais e governamentais precisam estar atentos ao ambiente tributário, às questões, às modificações, no momento em que só se fala disso, né? Quer dizer, um momento quentíssimo. E aí a gente tem uma tradição, Guilherme, antes de começar o papo em si, de dar a oportunidade do nosso entrevistado contar um pouquinho sobre a sua jornada até o ponto em que você se torna aí sócio do Laclaw. O que você pode contar para a nossa audiência que ainda não te conhece? Gente, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Nós temos de fato um prazer enorme em estarmos pela primeira vez sendo patrocinadores do evento. Márcio, Rodrigo, quando eu falo sobre a minha carreira, a conversa costuma ser pequena, porque ela é bastante inusual e diferente de como é que as pessoas em geral encaram carreiras em grandes consultorias, auditorias ou escritórios de advocacia, porque vocês sabem bem disso, uma carreira em uma grande auditoria, uma grande consultoria costuma ter 15 ou 20 anos de steps até alguém ser chamado de sócio. Comigo foi bastante diferente. Eu basicamente entrei no mercado através da Laclaw, isso há aliás, há exatamente 12 anos atrás. Entrei como estagiário, então ainda na época da faculdade, precisava me sustentar em São Paulo, um garoto vindo do interior, sem dinheiro para comprar coxinha para almoçar. Eu comecei a fazer o que todo estudante faz e manda currículo para consultoria, para auditoria, para escritório, vamos ver quem aceita. E aí, depois de apanhar muito em várias entrevistas, eu tive a grata oportunidade de começar a trabalhar na Laclaw, com um escritório que à época já era absolutamente consolidado. E gente, nessa trajetória, que é, como eu disse, bastante inusual, nós tivemos, eu e Laclaw, uma simbiose de projetos, porque foi um momento em que a Laclaw, que já era muito consolidada no mercado, cresceu exponencialmente nesses anos. Eu inicialmente comecei focado no time comercial da Laclaw, então isso lá atrás, quando fui aceito como estagiário, era estagiário da área comercial, e ao longo do tempo passei por uma série de áreas dentro do escritório, desde áreas técnicas, discussões de áreas novas abertas. A gente lá no começo só fazia PIS e COFINS, passamos a fazer projetos que envolviam contribuições previdenciárias, depois ICMS, depois IPI, as coisas foram expandindo e eu fui expandindo junto. Virei sócio do escritório há um ano atrás. Então, por isso que eu digo que é bastante inusual, porque uma carreira dessa, que em geral aí precisa de 20 anos para virar sócio, no meu caso foi bastante reduzido. Confesso, muito mais por generosidade dos meus outros sócios do que por meus méritos, preciso confessar, viu, Márcio e Rodrigo? Não seja assim tão modesto, Guilherme. Você é brilhante, todo mundo já trabalhou para você. Eu tenho a sorte de ter a Laclaw como parceira de negócio lá na Abramate, tem feito trabalhos muito interessantes para os associados, que têm conseguido resultados financeiros. Eu acho que eu vou começar até por aí. Uma das áreas que em RIG se cobra mais, né? Para que ter uma área de RIG? Para que fazer essas ações? Para que participar de tanto evento? Para que viajar? Para que isso? Para que aquilo? Porque essa área traz resultados. E se você não conseguir quantificar, ter métricas para quantificar esses resultados, você sempre vai ficar brigando em RIG com headcount, com orçamento.
né? E aí é interessante, entra o Origem aí para mostrar esse panorama desde 2019, como é que foi essa evolução, inclusive no número de pessoas que, vou dar um spoiler aqui, continua crescendo o número de 5 ou mais pessoas nessa área, e o de 1, 2 e 3 continuam decrescendo, né, nas empresas. Então, claramente, essa é uma área que tem ganho importância, né, tanto do ponto de vista hierárquico, subindo na hierarquia, se reportando cada vez a níveis mais altos, mas também importância estratégica, dando um match ali nas empresas. E não tem empresa que não tenha uma estratégia relacionada a finanças, a resultados financeiros, econômicos e, por que não, tributários também. E tem muito dinheiro na mesa, e eu me arrisco a dizer assim, que o ambiente tributário e o ambiente de RIG são dois ambientes super complexos que precisam se conversar, né? O Márcio abriu aqui falando das questões atuais, e não tem outro tema, e o anuário vai refletir isso, uma preocupação dos profissionais de RIG com a reforma tributária, não só na aprovação lá na Câmara, mas agora no Senado, as mais de 2.000 emendas que estão rolando lá, né? E que impactos isso vai trazer no longo prazo para o meu setor, para o meu negócio, para a minha empresa. Então, eu acho que esse match de falar de RIG e ambiente tributário é muito legal, e até certo ponto até assim, quebra algumas barreiras, porque eu vejo no MBA que eu coordeno, da FGV, de Relações Governamentais, muitos alunos, a gente tem uma disciplina lá de sistema tributário, e o pessoal fala, poxa, mas professor, eu não gosto disso, isso é chato, isso é complicado, eu não mexo com isso. Quero ver agora que você recebe a missão de apresentar uma emenda ou de falar com o deputado ou com o senador sobre um impacto da reforma tributária, conversar lá com o governo sobre isso. E aí eu pego o gancho para te fazer uma pergunta. Em RIG, a gente sempre bate muito nisso, você tem ali o relacionamento institucional e o governamental. E para desempenhar esse trabalho, Guilherme, haja R de relacionamento com vocês, tá certo? Seja com os próprios prospects, né? A própria abertura de portas para vocês poderem desempenhar um trabalho, abrir a porta para vocês dizerem quem são, mostrarem os resultados, gerar uma outra palavra importante em RIG e para vocês, que é confiança, tá certo? E no próprio processo, durante e após, o relacionamento com órgãos governamentais, com secretarias, com procuradorias, com fiscais, né, para mostrar, olha, aqui o processo administrativo foi baseado nessa classificação aqui, que é diferente da que eles usaram, então vamos retificar. Como é que é esse relacionamento durante esse processo de abertura de porta, de execução do trabalho e até depois, porque vocês também oferecem, pegando o gancho de novo da garantia aí, da confiança, 5 anos, né, de acompanhamento para que não dê nenhum problema naquilo que vocês apontaram de oportunidades e que foi trazida para as empresas. Como é que se dá esse relacionamento aí no antes, durante e depois do trabalho de vocês? A tua pergunta é muito boa, Rodrigo, porque, veja, a primeira premissa da resposta do que você está dizendo é trazer um contexto rápido sobre o que a gente faz. Então, nós temos um foco quase que total na identificação de estratégias que levem as empresas a gerarem oportunidades em tributário, né? Isso pode significar, obviamente, uma série de coisas, desde trabalhos conhecidos por revisão fiscal, quer dizer, eu preciso olhar para dentro da companhia e notar eventuais gaps que ela tenha deixado na interpretação das normas da Receita Federal, nas posições do CARF, do Judiciário, até planejamentos futuros. Uma das coisas, por exemplo, que nós temos que notar e olhar sempre com muito cuidado é o que a gente chama de processo de transação tributária. Então, uma série de empresas hoje, vocês sabem disso, com dívidas quase impagáveis, tem que negociar com a procuradoria e sentar com a procuradoria para discutir os termos da nova composição dessa dívida. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque veja que, seja por um lado ou por outro, pensando em planejamento tributário ou olhando para o passado, eu sou quase o procurador da empresa, né? O que eu quero dizer com isso? Um trabalho desse exige uma relação de confiança que é quase absoluta. Uma empresa só vai abrir a porta para a gente olhar a documentação, e mais, não só olhar a documentação, mas uma empresa só vai
topar aquilo que a gente está propondo para ela, se a relação de confiança for estrutural. Né? Obviamente, isso é uma coisa que eu faço questão de dizer, que essa relação de confiança não se cria só, no nosso caso, como a Lucky Law como agente. Porque eu sempre gosto de dizer que nesse mundo tributário as decisões têm que ser compartilhadas. Quando eu bato na porta de uma empresa e levo lá para o CEO uma estratégia de planejamento tributário, o CEO fica pensando, cara, mas e se isso der errado? Daqui a 10 anos o conselho vai voltar e a culpa vai ser minha. Né? Eu gosto de dizer assim, veja, a decisão não é sua, assim como a decisão não é da Lucky Law. É por isso que nós contamos com uma série de agentes nesse processo. Por exemplo, é fundamental que as empresas, quando a gente identifique uma oportunidade, tenham condições de discutir essa oportunidade com terceiros interessados. Deixa eu contratar uma grande banca de advocacia para ter, por exemplo, uma legal opinion sobre o que eles estão nos trazendo. Deixa eu entender, nas consultas ao poder público, como é que a Receita Federal trata isso nas soluções de consulta COSIT, por exemplo. Quer dizer, essas relações, Rodrigo, elas envolvem confiança. E essa confiança ela é criada não porque nós estamos estruturados no mercado, ou porque nós temos aqui uma mente brilhante, ou porque. Não, mas porque a gente entende que a decisão sempre tem que ser compartilhada. A decisão envolve parte da Lucky Law olhando para os números, entendendo processos, entendendo programas, entendendo possibilidades, envolve a empresa com seu jurídico interno, com seu compliance próprio, com seu time tributário, com seu time fiscal, e envolve terceiros, envolve a auditoria da companhia, envolve o escritório da companhia. É esse olhar 360 que nos dá a condição de chegar para uma empresa e de falar, gente, aqui está a melhor estratégia para você. E você está muito certo em dizer que o ambiente tributário é um ambiente muito complexo. Porque, veja, nós temos uma cultura no Brasil, e o que eu vou falar não é nenhuma novidade, mas eu sempre faço questão de repetir, porque é quase revoltante. Nós temos um ambiente tributário no Brasil que é completamente imprevisível, vocês sabem disso. Né? Quer dizer, a gente dorme com uma posição do governo e acorda com o judiciário negando a posição do governo. Quer dizer, é fundamental que neste ambiente, certamente a gente vai falar mais sobre isso, mas é fundamental que neste ambiente nós tenhamos condição de criar relacionamento com as grandes companhias e isso envolve redes de network, isso envolve ter um time de RIG especializado para esse tipo de assunto, porque esse relacionamento não se cria da noite para o dia, esse relacionamento não se cria de maneira fria, é preciso desenvolvê-lo ao longo do tempo para que a empresa tenha condição de olhar para as estratégias tributárias quase como core business. Tem empresa que vende bebida, mas que, na verdade, ela ganha dinheiro com o tributário. Então, é fundamental que as empresas tenham condição de olhar para as estratégias tributárias quase como core business e, ao mesmo tempo, que elas possam contar com bons parceiros de confiança e que, estruturalmente, compartilhem essas decisões entre os órgãos das companhias, do governo e dos parceiros, enfim. E tem um aspecto aí que você levantou, que eu vou puxar novamente para a RIG para fazer um comparativo. Eu que tenho 34 anos de atuação nessa área, sempre trabalhei com executivo e legislativo. Deixava o judiciário para os advogados. E normalmente a área de RIG trabalha no administrativo, junto ao executivo, legislativo, proativamente, às vezes obrigado a reativamente, mas o judiciário nunca interagia. De uns tempos para cá, eu acho que você mencionou isso, você já tem o que eu chamo do VAR, né? Você vai lá, eu me lembro, trazendo a fábrica de automóveis premium aqui para o Brasil, a gente foi no executivo, contou a ideia, trabalhou ali, pediu pontos focais, fez todo aquele trabalho de adequação de ambiente regulatório, foi encaminhado ao legislativo essa adequação para aprovação no Congresso, foi aprovado, foi para a sanção presidencial, saiu no Diário Oficial, abre o champanhe, missão cumprida. Hoje você tem que falar, alto lá, vamos esperar o VAR, porque às vezes já teve aí, lembro uma decisão recente, aquela questão da mudança do IPI, de produtos lá de Manaus, foi publicada a mudança do IPI, causou ali uma celeuma de impactos tributários, e aí o judiciário foi lá e falou, não pode mudar o IPI assim, e voltou atrás, e teve todo um trabalho. Então, o que você está trazendo aí, que eu acho que é interessante, é mais uma camada de complexidade nesse ambiente, que é o judiciário, que interfere e até muda decisões passadas, aquilo transitado julgado. Não, mas aconteceu isso, não foi recentemente? Aí, isso. A gente, o que você está trazendo, eu acho brilhante, Rodrigo, porque veja, o VAR, eu vou começar a usar essa expressão, tá? Eu vou adotar o VAR aqui. Pode usar.
Você sabe que eu sou um corintiano meio fanático, viu, gente? Então eu tava... Boa. Estamos em dois aqui, Rodrigo. Pronto. Mas nenhum é o atual campeão da América. Eu falei para não trazer futebol aqui nesse podcast, porque se entrar aqui, eu vou começar a falar do campeão da América, campeão da Recopa, e não vai dar certo. Fluminense aqui é outra história. Mas tudo bem. Estamos, inclusive, na frente lá na tabela. Não vem com vocês, não. Não, Brasileirão não é argumento. Brasileirão não é futebol. Brasileirão não é futebol, é outra história. Isso. Mas a gente gosta muito de futebol, cara. A gente comemora 2 vezes o gol hoje, né? Eu sou um torcedor de ir pro estádio. Eu tô sempre no estádio e tal. E é muito engraçado, porque sai o gol, a gente comemora o gol, mas você tem que esperar, porque você não sabe se teve lá um impedimento que você não viu, uma falta que você não... Tem o VAR, entendeu? E o tributário virou isso, no fim das contas, porque a instabilidade sempre foi real, né? Nós sempre tivemos um sistema tributário instável nacionalmente, mas o sistema tributário ele passou, ao longo dos últimos 25, 30 anos, a contar com uma judicialização tão grande que, no fim das contas, os temas dependem de como é que o VAR vai tratar, né? Qual que é? Isso traz problemas, isso traz coisas boas, tá? Assim, isso não traz só problemas, mas vamos começar por eles, que eu acho que a gente começa tratando das coisas ruins e traz as soluções depois. Mas o primeiro problema que isso traz, por óbvio, é uma falta de confiança, e isso entra lá no custo Brasil quando a gente olha para efeitos de investimento estrangeiro, como é que as empresas olham para o Brasil. Quer dizer, você teve uma decisão super recente do Supremo Tribunal Federal, vocês sabem disso, falando sobre qual que é o limite da coisa julgada. Quer dizer, eu sou uma empresa que tem um processo, olha a loucura, que tem um processo, ganhei esse processo, tive coisa julgada, transitou em julgado, a depender de como é que esse tema é tratado nos tribunais superiores, o meu processo ele se torna inválido, eu tenho que devolver o que eu aproveitei para os cofres públicos. Só que a coisa não para aí, porque, infelizmente, e eu digo isso com cuidado, a gente tem acompanhado que a relação entre executivo, legislativo e judiciário se tornou tão complexa nessa polarização política que o judiciário se torna quase que um agente político aqui. Então, é interessante notar que quando nós temos momentos de casamento de ideias entre atores do judiciário e atores do executivo, os contribuintes passam a sofrer muitas derrotas no judiciário. Por quê? Porque, vejam, um dos fatores de governabilidade é dinheiro. É caixa. O governo precisa ter dinheiro para investir. E tributário tem a ver com isso. Portanto, os grandes temas tributários passam a ser vencidos pelos governos. E a recíproca é verdadeira. Em momentos de tensão entre o judiciário e o executivo ou o legislativo, os contribuintes passam a ganhar. Por quê? Porque o judiciário olha para os grandes temas e começa a tirar dinheiro do governo, né, prejudicando a governabilidade. Então perceba, o ambiente ele é complexo. Ele envolve atores que são políticos, ele envolve atores que não são políticos, mas no fim das contas é um lugar instável. Todavia, embora esses problemas sejam reais, quando nós temos condição de olhar para os grandes temas tributários enfrentados pelo judiciário e de aplicá-los na prática, estando atualizados, acompanhando as grandes decisões, no fim das contas, isso se torna oportunidade para as empresas. Porque, na realidade, é interessante pensar isso. Quando a gente pensa nos grandes temas tributários discutidos, quem está discutindo esses grandes assuntos são as empresas que são bem assessoradas, que têm bons escritórios, que têm bons jurídicos internos. Só que grande parte das empresas do Brasil não estão olhando para isso. Qual que é o problema? Mesmo nos temas que as empresas saem vencedoras, as empresas não têm times capazes de olhar. Portanto, veja, é necessário encarar essa instabilidade também como oportunidade, porque embora ela traga problemas para as companhias, ela traz soluções para as companhias. Nós temos uma série de oportunidades que surgem na confusão, né? Posicionamentos que são dúbios, interpretações da receita que vão se alterando o tempo todo e que são de difícil interpretação, entendimentos do judiciário que também vão sendo alterados e que as empresas precisam trazer isso para o macro e aplicar no micro, entendendo como é que eu trago isso para o caso concreto. Então, embora tudo isso seja um fator de sofisticação e de complexidade do sistema tributário, eu posso dizer com tranquilidade, viu, Márcio, viu, Rodrigo, esse sistema tributário complexo é sempre um objeto de oportunidade para as empresas que estão bem assessoradas e que têm condição de olhar para a confusão como um objeto de extrair todo o suco dessa laranja, entendeu?
É muito interessante ouvir você falar sobre isso, Guilherme, porque eu fico aqui sempre fazendo um exercício de imaginar a cabeça do nosso ouvinte, né? O profissional de relações governamentais que está lá te ouvindo e pensando, nossa, pode ser que eu tenha algumas oportunidades na mesa aqui que eu não estou me movendo. E eu sempre acho que nosso papel aqui no podcast é tentar levar eles a algo de útil, prático, que eles possam implementar e aplicar no seu dia a dia. Então, gostei muito quando você respondeu a pergunta anterior e falou sobre a decisão compartilhada, falou sobre a estabelecimento de confiança, mencionou até o compliance. E no final do dia, me pareceu que uma boa prática ali no estabelecimento de um início de uma relação com você seria realmente uma questão de alinhamento de expectativas até, né? Para que todos saibam qual é o papel de cada um e como vai se desenrolar uma parceria como essa. E aí eu queria que você abordasse a questão das boas práticas nessa iniciativa. Quer dizer, o profissional de relações governamentais quer levar melhorias para a sua companhia, quer levar caminhos de, como foi mencionado, de melhores resultados financeiros, melhores resultados econômicos, e aí ele pode ver numa parceria com você, ou enfim, com um player desse segmento que possa trazer ganhos tributários aí para a sua organização. Eu me lembro, da época que eu advogava, que o meu relacionamento com alguns gerentes e diretores jurídicos fazia com que o sucesso daquela parceria fosse enorme. E eu lembro que eu tinha outros gerentes e diretores jurídicos ali com quem eu trabalhava, porque eu estava do lado do escritório de advocacia, que a parceria não tinha o mesmo sucesso. Por inúmeras razões. Porque não existia realmente um relacionamento de ganha-ganha, porque eles não estabeleciam uma relação de confiança plena, a gente não tinha o suporte necessário, enfim, muitas questões que, na verdade, são específicas ali daquele universo. Eu trabalhava num direito empresarial, mas muito contencioso, num universo do direito civil. Minha pergunta para você é, o que você pode recomendar para esse nosso ouvinte em termos de ações? Quais são as boas práticas que ele deve adotar para identificar oportunidades e poder efetivamente levar um ganho real para a sua organização? Eu acho uma outra pergunta brilhante, porque, veja só, vou falar um pouco de compliance rapidamente, só para pegar o gancho da tua pergunta. Compliance é visto como o bicho-papão das empresas, né? O grande bicho burocrático, trava todo mundo, cria regra, ninguém gosta do compliance, porque é difícil. E aí vem os profissionais, ou os estudantes, ou quem está entrando no mundo de relações institucionais e governamentais, e que, por exemplo, vai pensar muito em compliance nas companhias, que é um dos objetos principais do RIC. E aí, pegando a tua pergunta, quer dizer, é interessante notar que, embora esse bicho-papão seja tratado pelas companhias, e veja, até por muitas diretorias, como despesa, dificilmente, e é isso que eu acho que é uma mudança importante de cultura do Brasil, dificilmente os profissionais de relações institucionais são olhados pelas grandes diretorias e falam, eu acho que esse funcionário é um investimento. Em geral, esse cara é despesa. E por que isso está errado? Porque quando eu olho para esses profissionais, porque quando eu olho para os setores de compliance, porque quando eu olho para os setores de boas práticas, no fim das contas, nós temos neste ambiente muito mais geração de oportunidade do que travamento, do que composição de regras, do que... Vamos pensar isso um pouco na prática. Quer dizer, primeira coisa, quando eu penso em boas práticas para pensar em grandes oportunidades tributárias, a primeira coisa que um profissional desse tem que entender, e eu vou falar o óbvio aqui, mas é interessante que o óbvio precisa ser dito, ele precisa contar com bons parceiros. Essa é uma primeira coisa importante. Por quê? Porque nenhuma empresa tem condição suficiente, tem equipe suficiente, tem tempo suficiente para desvendar essa complexidade tributária como um todo. Então, essa é a primeira coisa. Quer dizer, vou dar um exemplo real. Nós estávamos discutindo um trabalho com um grande parceiro nosso de muitos anos já, recentemente, aliás, semana passada. E aí esse parceiro nos trouxe uma seguinte questão, olha, Guilherme, tem um concorrente de vocês que gostaria de fazer um trabalho de revisão de PIS e COFINS, mas vocês já fizeram, a gente fez isso ano passado. Você acha que nós devemos fazer com eles? A minha resposta foi, devem. Por quê? Porque, gente, esse ambiente é tão complexo que, veja, talvez nem nós tenhamos condição de exaurir exaustivamente todas as oportunidades que existem. Então, a primeira coisa é assim, conte com bons parceiros. Isso é fundamental. Você precisa ter parceiros de confiança, com equipes bem estruturadas, com equipes bem planejadas. Não adianta esse profissional achar que ele tem condição de estruturar uma equipe interna e que essa equipe interna vai ter condição de exaurir tudo que é necessário. Isso não vai acontecer, e as empresas que acham que isso vai acontecer, elas pecam porque elas perdem a oportunidade. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa,
não rejeite nada por princípios. O que eu quero dizer? Assim, bater uma pessoa na sua porta, ouça o que ele vai te dizer. Né? Porque grande parte das oportunidades que a gente pesca nascem desse relacionamento. Nós temos algumas grandes empresas no Brasil que faturam alguns bilhões de reais por ano, mas que nasceram daquele rapaz que tinha uma vida pobre, que começou a construir máquinas, de repente vira um império e tal. E aí essas empresas, embora sejam gigantescas, contam lá com o mesmo contador há 30 anos, tem a mesma equipe de confiança há 20 anos. Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas eu estou dizendo que grande parte das vezes esse cara olha para parceiros externos e fala, eu não preciso. Porque eu tenho aqui o José, que eu confio faz 40 anos, ele conhece tudo. Não façam isso, ouçam as pessoas, porque o relacionamento é fundamental para que nós tenhamos condição de ter visões diferentes, interpretações diferentes e oportunidades diferentes. Né? Então, primeiro, conte com bons parceiros. Segundo, não se feche. Não ache que os seus parceiros são suficientes. Talvez eles não sejam. Você precisa ouvir outras pessoas. O relacionamento nunca vai deixar de ser importante. Terceiro, essas pessoas precisam pensar em inovação e o mundo tributário vinculado à tecnologia. Isso é fundamental, porque a Receita Federal se modernizou nos últimos anos. Aquela visão antiga do fiscal que bate na porta da empresa e pega caixas e caixas de livros, isso não existe mais. A Receita Federal do Brasil tem um dos sistemas de fiscalização mais modernos, se não o mais moderno do mundo. Né? É óbvio que ela precisa ter, o nosso sistema tributário é tão volátil e difícil que ela precisa ter sistemas que sejam modernos. Só que as empresas que não acompanham isso deixam de perceber oportunidades e às vezes, olha que interessante, Márcio, mesmo que elas conceitualmente conheçam oportunidades, elas não conseguem capturar, porque elas não têm inovação suficiente para olhar aquilo dentro do sistema, enfim. Então, primeiro, conte com bons parceiros, não rejeite relacionamento por princípios. Terceiro, você precisa pensar em inovação tecnológica vinculada ao teu compliance. Isso se tornou fundamental. Né? Então, eu pensaria nesses 3 grandes grupos de recomendações iniciais para o cara que está entrando na empresa. Né? É importante que, por fim, que eu estou falando demais já, ele, de novo, vou falar o óbvio precisa ser dito, ele tem humildade. Porque o mundo tributário é complexo. Não adianta nós acharmos que uma cabeça ou que 10 cabeças dentro da empresa vão ter condições suficientes de desvendar esse mundo. Não vai. Portanto, se abra, crie relacionamentos, faça networking, converse com outras empresas, participe de grupos tributários. Existem grupos de estudo incríveis que esses profissionais fazem parte. Mas eu não sou especialista tributário. Ótimo, entre nesses grupos para se tornar um especialista tributário. Desenvolva competências que não são suas originalmente. Você é uma pessoa que vem de relacionamento, é importante você pensar em tributário porque o mundo econômico é movido por dinheiro, e dinheiro tem a ver com tributo, portanto, o governo está pensando em tributo, e o contribuinte tem que pensar em tributo, né? Então, desenvolva essas competências, estude, frequente esses grupos, isso é fundamental para que esses novos profissionais tenham condição de se desenvolver e se tornarem grandes e bons profissionais ao longo de suas carreiras. Boa, belo resumo. Eu estou anotando um monte de coisa aqui, depois eu vou fazer um fechamento aqui, ficou bacana o que eu anotei aqui, você vai ver. Mas, eu queria ilustrar isso que você está falando de uma forma bem prática, Guilherme, para o pessoal entender. O RIG ele funciona como também, né, como um radar. Né? Naquela etapa de busca de informação, você busca informação em locais formais, numa reunião de uma entidade setorial, você busca informação em notícias, em decisões, em diário oficial, em múltiplos lugares, e isso a tecnologia, como você falou ali, pode ajudar também muito. Mas ele também busca em locais inusitados. Às vezes você está ali tomando um vinho ou um suco, né? E você recebe ali e fala, pô, cara, consegui ali um resultado significativo com aquele trabalho que fizemos ali para o uso da lei do bem. Apesar de ser, e aí meus exemplos práticos, eu vou te pedir outros exemplos aí, para você só citar assim, o que tem de frente de trabalho. Mas lei do bem eu sei porque a gente fez esse trabalho lá na Abramate. 50 associados, a gente rodou uma pesquisa
E, apesar de ser uma lei que já está aí desde 95, se eu não me engano, é bem antiga, e é bastante utilizada, ainda tinham 15 associados que não usavam Lei do Bem. Mas será que eu posso usar? E aí vem um pouco desse ponto importantíssimo que você falou, que é a humildade. Será que eu posso usar? Será que dá para usar isso nos programas setoriais de qualidade? Será que dá para usar isso nos dispêndios que eu tenho relacionados ao BIM, que é o Building Information Modeling? Dá, e vamos usar, e o cara aplicou e teve um retorno significativo. Então, o mote aqui é: não deixe dinheiro na mesa, vai que você tem uma oportunidade. Isso que você falou, não tenha pré-conceitos. A gente não faz isso aqui, né? Síndrome do not invented here. Então, não, isso aí a gente não faz. Por que não? Não, a gente nunca fez. Por que não? E aí você trabalhando esses pontos que a gente falou, como a confiança, olha os trabalhos que eu já fiz aqui para essa empresa, para essa empresa, para essa empresa, para essa empresa, que me autorizaram a falar sobre esses trabalhos e os ganhos associados a esse trabalho. Será que não tem uma oportunidade aí? Vamos tentar, né? E aí, além desse trabalho de Lei do Bem, que eu recomendo que quem ainda não fez ou quem já fez e pode até pensar em expandir, contactar você. Mas além dessa parte de Lei do Bem, que outros assim trabalhos são assim ícones, são estrelas do portfólio de soluções que um profissional de RIG que está ouvindo aqui pode falar: pô, vou pegar isso aí, cara, vou checar com a transversalidade que a área de RIG tem e vou conversar com o CFO, vou conversar lá com o diretor da fábrica para ver se eles já estão capturando isso. Porque vai que não estão. E isso é um papel fundamental em RIG, capturar essas oportunidades que podem estar ali na mesa e que ninguém olhou, seja porque tem outras prioridades, né? Seja porque às vezes falta mão para fazer isso. E esse é um ponto que eu sei que vocês, além de usarem tecnologia, vocês colocam a mão na massa. Não é só fazer uma análise, uma recomendação. Vocês vão lá e executam. E isso aí eu acho que é um baita diferencial de mercado. Mas que linhas de trabalho você poderia dar? Uns 3 exemplos ali. Lei do Bem eu já comecei, eu sei que é um. Além dessa, que outras você recomendaria, profissional de RIG? Sonda aí com seu CFO, sonda aí com os teus interlocutores internos, se há alguma, ou podemos falar sobre alguma oportunidade nestas áreas aqui. Que áreas seriam essas? Eu vou citar 3 exemplos, mas antes de citá-los eu preciso dizer que eu facilmente ficaria 4, 5 horas falando de exemplos aqui, tá? Porque assim, são, sem exagero, centenas de temas para serem olhados. Eu vou citar 3. Então, fora a Lei do Bem, tá? Vou citar 3 fora a Lei do Bem que você já citou. Primeiro, está em pauta, ou esteve em pauta, todo mundo viu isso nos noticiários nos últimos 2 anos, o tema das subvenções para investimento. Esse é um assunto muito conhecido e que as empresas acham que elas já implementam em sua totalidade. Para dar um overview de 30 segundos, a maioria das empresas do Brasil usufruem de algum benefício fiscal estadual de ICMS. Seja uma redução de base de cálculo, seja uma isenção, seja um diferimento. Algumas empresas importam com diferimentos. Aliás, qualquer empresa que importe fora do estado de São Paulo importa com diferimento. Então, se você está me ouvindo e você importa em Santa Catarina, você importa com diferimento, né? E o tema das subvenções, ele esteve na pauta do governo nos últimos 2 anos, porque a gente está falando de quase 300 bilhões de arrecadação em relação a esse assunto aqui. Houve um julgamento importante no ano passado, do STJ, que consolidou esse assunto, e a maioria das empresas acha que já usufruem em sua totalidade desse assunto. O problema é que quando a gente abre os trabalhos, existem uma série de operações que não são identificadas como sendo constitutivas de subvenção. Então, a primeira coisa que eu discutiria, subvenção para investimentos. Por que isso é o tema mais urgente e mais latente? Porque a lei mudou em janeiro. Então, em geral, um assunto tributário, uma oportunidade tributária, a gente está sempre olhando para 5 anos, tá? É o tempo que o Código Tributário Nacional nos permite retroagir. E aí eu perco um dinheiro lá atrás, prescreve um pedaço lá atrás, eu ganho um na frente. A gente está em outubro, perco outubro de 19 e ganho outubro de 2024. Só que como a lei das subvenções mudou, eu só perco, eu não ganho. Porque a partir de janeiro de 24, a regra mudou e eu não posso mais aproveitar. Quer dizer, ou a empresa olha para esse tema agora, ou ela rasga dinheiro. Tá? E veja, isso é margem de competição. Se eu tenho 2 empresas com rentabilidade, com margem de lucro de 3%, pensando em varejo, 3%,
uma empresa olhou para o tema da subvenção e de 3% colocou 3,2% de rentabilidade, ela tem 0,2% para investir, para contratar, para crescer as operações. Então, isso é melhora de preço, isso é melhora de competitividade, enfim. Segundo, eu olharia para o que a gente tem, em geral, chamado de exclusão do gross-up. Esse é um resíduo daquela famosa tese do século, que é muito conhecida também, né? Em 2021, o Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração da tal exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e da COFINS. Esse é um assunto que perdurou por 20 anos no Brasil. As empresas todas já passaram a implementar, todo mundo já tem ação judicial sobre esse assunto, todo mundo já implementou. Mas quase ninguém percebeu que existe um resíduo de ICMS dessa tese, já decidida pelo Supremo Tribunal Federal, e que representa quase 10% do valor total do crédito original que ela aproveitou. Quer dizer, é um valor gigantesco. Então, falaria de subvenção, falaria de gross-up. E por último, eu traria como exemplo um tema que é mais nichado, tá? Ele vale para menos empresas, mas que poucas empresas olham. Estou falando aqui de um assunto que a gente se refere de descontos incondicionais. Por que ele é nichado, Rodrigo? Porque ele vale para indústrias ou distribuidores que vendem para varejo. Se você vende para varejo, você é obrigado a conceder alguns rebates, alguns descontos para eles. Então, o varejo chega para você e fala assim, Rodrigo, você vai me vender, mas você tem que me conceder um desconto de 1% de ponta de gôndola, de rapel, de verba logística. E esses descontos foram objeto de discussão jurídica com a Secretaria da Fazenda, ou com as secretarias da Fazenda em todo o Brasil, e com a Receita Federal. Porque a maioria desses descontos deve ser considerada como um desconto incondicional e não deve ser tributado. Então, é mais nichado, só que ele tem um impacto financeiro muito grande, porque eu tenho impacto em PIS e COFINS, em ICMS e em IPI. Então, o volume financeiro desse tema é muito alto. Se você tem esse caso, bate um papo com a sua diretoria, chama a gente para conversar, porque tem oportunidade aqui. Agora, de novo, citei 3 em 2 minutos, são centenas de assuntos que a gente tem que sentar para discutir. A gente ficaria 4 horas facilmente falando aqui, viu, Rodrigo? Boa, boa. Não, mas atingiu o objetivo aqui de exemplificar, de trazer ali para o profissional de rig, que vai entender em parte o que você disse, mas não vai ser o expert que vai entender isso aqui. Mas, se ele é um bom profissional de rig, já acendeu uma luzinha e falou, vou dar uma checada nisso aqui internamente. É bem por aí. Obrigado, Guilherme. Faltou abrir aí, está no mudo aí. Era só para ver se vocês estavam atentos. Eu ia te perguntar, Rodrigo, se você tem mais algum tópico antes da gente caminhar para aquelas recomendações, né, que a gente sempre traz ao final. Eu imagino que sim ou não. O que você pode me dizer? Eu fiz uma listinha aqui que eu acho interessante tudo que o Guilherme falou, acho que serve como um fechamento, a gente já está caminhando aí para o final do nosso bate-papo, e assim, relacionamento, ponto 1, super importante, né? Seja para abrir as portas, para prospectar, né, os prospects, seja durante o processo, seja para o estabelecimento, outra coisa que o Guilherme falou aqui, que em cheio no métier de RIC, que são as parcerias, né? Seja o relacionamento na implementação e nas ações, né? E até no monitoramento pós-implementação em ações. Então, primeiro o grupo aí é importante com esse guarda-chuva do relacionamento. Segundo, que também já foi falado aqui, a questão da confiança, né? Que precisa ser estabelecido. Claro que depois de você fazer um bom trabalho, isso acontece muito com a Lackló, eu vejo com os associados lá na Abramat, já fizemos esse trabalho, agora vamos fazer aquele outro. Pô, tivemos um belo resultado, não tem mais, não. E aí o Guilherme fala daquelas 4 horas do cardápio que ele tem lá e o pessoal vai seguindo aí nessa confiança já estabelecida. O terceiro ponto é a questão da informação, né? Pontos comuns aí do que a gente está falando. Informação hoje é a unidade básica que todo mundo trabalha, e a informação hoje ela está acessível e muitas vezes gratuita, abundante. Então, aquela competência lá atrás que era saber onde está a informação, hoje mudou para lidar com o excesso de informação que você facilmente e gratuitamente obtém, né? Então, lidar com a informação, filtrar a informação e falar, opa, desse podcast aqui, do que o Rodrigo falou de lei do bem, do que o Guilherme falou aqui de descontos ali condicionais, opa, esse negócio aqui eu não sabia, ou isso aqui eu acho que a gente não tem. Vai lá, explora com essa informação que você recebeu aqui. Um quarto ponto que
permeia, que eu chamo que é o tripé de RIG e que se aplica ao que a gente está conversando no nosso tema aqui, é estratégia, negociação e comunicação. Você tem que dominar esses 3 campos, né, de ser um bom estrategista, de negociar bem e de comunicar bem, inclusive, né, os seus resultados, e celebrar esses resultados. Quinto ponto, tecnologia e inovação, muito importante, é inclusive o tema do Origem esse ano, o uso de tecnologia, em especial inteligência artificial, nas ações de RIG, nas 2 pontas, porque RIG trabalha esse tema como ferramenta, né? Ela usa cada vez mais tecnologia nesses processos que eu estou falando aqui, mas também usa no outro lado, que é a própria regulamentação da inteligência artificial, das redes sociais, do uso da internet, né? Então, RIG tem essa característica de estar ali atuando nessas 2 pontas. E um 6º ponto, não menos importante, são os resultados. E aí eu dividiria em 2 tipos. As oportunidades, que muito se falou aqui, e algo que a gente falou pouco, mas que é importante também, Guilherme, talvez você possa explorar isso um pouquinho, não é só a oportunidade, tem o cost avoidance também, tem os riscos. Olha, por essa ação que a gente fez aqui, eu me lembro que teve algumas coisas do tipo, olha, o Supremo está discutindo tal tema. Depois, se ele modular, por exemplo, a decisão, vai valer só para aquele pessoal que já se manifestou antes. Então, vamos entrar com a ação agora. E a gente fez isso, e modulou. E a gente garantiu ali para os associados da Abramate um ganho, porque senão, se eu não tivesse me manifestado antes. Então, tem esse lado da oportunidade de não deixar dinheiro na mesa, e tem também o lado do cost avoidance, de evitar risco. Tem isso também, não tem, Guilherme? Fala um pouquinho sobre esse outro aspecto. Absolutamente. Absolutamente, Rodrigo, absolutamente. Veja, e você tem 2 tipos de riscos aqui. Você tem o risco de perder dinheiro, né, que é o que você está citando. Por exemplo, olha, eu tenho que ter tal atitude, porque se vai modular, eu não vou ter mais oportunidade, vou perder. Mas você tem riscos inerentes ao negócio da companhia e que precisam ser notados, porque, veja, tem muito a ver com o que a gente está dizendo aqui. A gente está falando, olha, conte com bons parceiros, tenha confiança nos teus parceiros e desenvolva relacionamento e tal. A gente sabe que isso nem sempre acontece. Então, é muito comum a gente acompanhar uma série de companhias que até tentaram olhar para a oportunidade, mas tentaram olhar para a oportunidade sem freios ou sem bons parceiros e criaram riscos à companhia, né? Nós temos alguns casos de empresas, não vou citar o nome para não expor, mas nós temos alguns casos de empresas que entraram em recuperação judicial, e uma me vem à cabeça especificamente que faliu, porque achou que o governo nunca ia pegar, posso fazer o que eu quiser, né? A Receita nunca vai me fiscalizar. De novo, a Receita ela tem sistemas de informação muito modernos. Então, essa coisa de deixa eu ver se vai dar certo, não vai dar. Gente, isso não existe mais. Ou um trabalho é muito bem feito, ou ele não é bem feito. Porque se você tem um problema, a Receita vai saber que você tem um problema, né? Essa coisa de, mas vai que eu não seja fiscalizado, esquece, né? Assim, ou um trabalho ele é feito com absoluta confiança, ou é melhor não fazer, ou é melhor perder dinheiro. Então, oportunidades precisam sempre estar acompanhadas de trabalhos que pensem nos riscos. Porque os riscos existem. Veja, ter risco é inerente a ser empresário no Brasil, né? Então, não é que eu estou falando que o empresário não vai correr risco, é claro que não. Vários pontos tributários, a empresa vai topar o risco, porque ela entende que no custo-benefício, quando ela coloca na balança, vale mais a pena comprar aquele risco do que não comprar aquele risco. Então, nós estamos no Brasil, ser empresário no Brasil é comprar risco, né? As nossas decisões como empresários o tempo todo deixa eu escolher os riscos que eu vou comprar. Agora, para uma empresa comprar risco, ela precisa saber o risco que ela está entrando. Percebem? Quer dizer, eu só tenho condição de comprar um risco se eu tenho condições plenas de olhar para aquele risco e de avaliar aquele risco, sabendo transparentemente qual que é o risco. Desculpe usar várias vezes a palavra risco aqui, mas qual que é o risco que aquilo envolve. Se eu não tenho condição, se eu não tenho informação, se eu não consigo avaliar, eu não tenho como comprar o risco, porque eu não sei de fato o que aquilo envolve. Recentemente eu lidei com uma empresa que fez um trabalho de contribuições previdenciárias, aproveitando alguns pontos de temas que o Supremo Tribunal Federal já tinha julgado contrariamente. A empresa não sabia, ela aproveitou. Resumo da história: a Receita Federal entendeu que a empresa cometeu crime tributário,
o sócio da empresa está respondendo com patrimônio físico, com as contas bloqueadas por conta de uma oportunidade tributária que a empresa aproveitou, percebe? Quer dizer, o empresário podia ter comprado esse risco? Claro, a decisão é dele, mas no momento do trabalho, ela tinha que ter olhado para o risco, a empresa, e dito o seguinte, olha, onde é que eu estou entrando? Qual que é o tamanho desse buraco? Ele tem fundo? Né? O fundo é raso, não é raso? Qual que é o nosso papel aqui, Rodrigo, nesse assunto? Para ser muito honesto, é sermos transparentes. É isso. Veja, eu não estou dizendo, de novo, que não tem risco. Várias vezes, na maioria das vezes, vão existir riscos. Qual que é o meu papel? Eu preciso ser transparente. A empresa só vai adquirir confiança no nosso trabalho se eu tiver condição de expor em absoluto quais são os riscos para ela. E aí sim, com informação na mão, o empresário tem condição de decidir. Com transparência, com informação, o empresário tem condição de saber se ele topa o risco ou se ele não topa o risco. Então, sobre isso, e isso vale como recomendação para os novos profissionais, gente, sejam transparentes. Isso é fundamental. Não existe relacionamento de confiança, não existe criação de longo prazo sem absoluta transparência. A transparência é o mote fundamental desse nosso trabalho e é o mote fundamental da criação de relacionamentos que sejam estruturais. Se você não for transparente, você não vai ter uma carreira confiada de longo prazo. Então, isso o Rodrigo está trazendo é fundamental. Dá para comprar risco? Sempre dá, mas a empresa tem que ter informação. E os parceiros e o profissional precisam ser transparente com relação a esses riscos. Olha aí, eu vou acrescentar 2 palavrinhas aqui, passo para você fazer o fechamento com um recado e acho que vale botar o seu e-mail e o site da Lucky Law, porque garanto que o bom profissional de RI que está escutando aqui fala, pô, vou conversar com esse cara porque deve ter oportunidade aqui. 8 palavras: relacionamento estruturado de longo prazo, confiança, informação, estratégia, negociação e comunicação, tecnologia e inovação, resultados, transparência e uma palavrinha que eu gosto muito, isso vem da minha paixão pela música clássica e toda vez eu dou esse recado para meus alunos, vou dar aqui de novo porque você citou isso, humildade. Ouça mais Beethoven. Se você se acha muito, pega ali uma gravação, de preferência ao vivo, ou se você tiver, veja ali a 9ª Sinfonia de Beethoven. Se você está se achando muito, vai lá numa sala de concerto, ouve aquilo, e pensa que o sujeito que compôs aquilo, ele não tinha luz elétrica, não tinha nem caneta